Pois ele lhes disse, ouvi, peço-vos, este sonho que eu tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou de pé, e os feixes de vocês se inclinaram e rodearam o meu feixe. Então eles disseram, você acha que ainda vai reinar sobre nós? Deveras terás domínio sobre nós e sobre toda a nossa família? E por isso o odiaram ainda mais por causa dos sonhos e das suas palavras. Então, teve 3 coisas aqui que provocaram o ódio dos irmãos. Primeiro, o amor do pai. Segundo, a túnica colorida. Terceiro, o sonho. 3 coisas que provocaram o ódio mortal dos irmãos em relação a José. Primeiro, o amor do pai. Quem é muito amado provoca ódio nas pessoas. Segundo, a túnica colorida. Ele tinha algo diferente. Quando você tem algo diferente, um dom diferente, um talento diferente, quando Deus te dá algo diferente, as pessoas nem sempre aceitam bem. Terceiro, o teu sonho provoca inimigos. Quem tem o sonho atrai perseguidores. Eu tenho muitos sonhos que muitas pessoas apoiam, que muitas pessoas falam, vou orar por você, mas muita gente também começa a perseguir por causa do mesmo sonho que outras pessoas oram e apoiam. Ou seja, você precisa entender que sonhar, ter algo diferente na sua vida, essa túnica que o pai dá e ser muito amado pelo pai, provoca o ódio de quem está próximo. Então eles armam, conforme eu falei ontem, vendem José ao Egito, jogam ele numa cova, mancham essa túnica colorida dele de sangue, entregam toda rasgada ao pai, dizendo que ele foi atacado por um animal e morreu. E na verdade José foi vendido ao Egito e pelo destino profético ele cai na casa de Potifar, que era um oficial de Faraó. Ele podia ter caído em tanto lugar ruim, ele caiu logo no lugar onde ele iria aprender muita coisa, além de colocar para fora o seu dom. Porque a Bíblia diz que lá na casa de Potifar, ele se tornou administrador de tudo, porque ele tinha muita excelência no que fazia. E a gente estava discutindo aqui nos bastidores hoje, antes de começar o Café com Destino, por que José tinha esse espírito de administração? Porque ele tinha essa excelência. Nós temos que lembrar que José era filho de Jacó, que era filho de Isaac, meu Deus, que era filho de Abraão. Então ele era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Ele vem de uma linhagem não só patriarcal, os patriarcas da fé, mas também de multimilionários. Abraão era multimilionário, Isaac, a Bíblia diz que ele era tão rico que Abimeleque, o rei de Gerar, mandou ele para fora. O rei da terra lá mandou ele para fora. E Jacó foi um homem também que multiplicou muito. Então nós temos que entender que ele já não vem de uma família de emergentes, ele vem de uma família de gerações estruturadas financeiramente e com pacto com Deus. Então, isso já vem meio que de família, a questão da administração, da boa educação, de saber se portar bem, de confiar em Deus sobre todas as coisas. Então, era uma família que passou um legado muito importante para José. Por isso, onde ele chegava, ele se destacava. Além de, o espírito de sabedoria e excelência estava sobre a vida de José, assim como estava sobre a vida de Daniel lá na Babilônia. Então, entenda que não importa quem foi a sua família, de onde você veio, mas se o espírito de sabedoria e excelência está sobre você, porque mesmo que você tenha vindo de uma boa família, sem o espírito de sabedoria e excelência você não avança, e mesmo que você tenha vindo de uma família ruim, com o espírito de sabedoria e excelência você continua caminhando. Então o que importa é o espírito que está sobre a sua vida. Quem está pegando isso? Você recebe isso? Eu tenho certeza que ao José ter esse sonho, ele despertou não só o ódio de seus irmãos, mas ele despertou o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual começa a entender, tanto os anjos quanto os demônios, começam a entender para onde você está indo a partir dos sonhos que você tem. Quando você começa a sonhar, eu vou influenciar essa geração, eu vou ser um grande pregador, eu vou fazer isso, eu vou governar com justiça, eu vou fazer aquilo, eu vou combater isso. Quando o mundo espiritual vê esses movimentos dos teus sonhos, eles começam a se movimentar para o mundo espiritual do inferno, né, os demônios para te frear, e o mundo espiritual dos céus, os anjos, para te proteger, para você continuar o teu propósito. Então não é só os inimigos naturais que se levantam, não. Também temos inimigos espirituais, gente. Está escrito na Bíblia, não é o que eu acho, não. Então, José teve um sonho que ele iria reinar sobre todo mundo. Eles não acreditaram.
Mas José guardou esse sonho no coração. 13 anos depois. Quantos anos? 13 anos depois. Ele não reinou sobre o pai, a mãe e os irmãos, não. Ele reinou sobre o mundo inteiro. Qualquer pessoa no planeta que quisesse comer, teria que comprar na mão do Egito. Teria que comprar na mão de José. Porque a Bíblia diz que veio uma grave fome sobre a terra. Não é sobre a região. Sobre a terra. E todas as nações tinham que vir para o Egito comprar comida. Sabe quem foi o administrador de tudo isso? Dessa crise? José. Quem foge de crise não recebe governo. Quem foge de problema não é promovido. Quem não tem competência, sabedoria para interpretar situações dificílimas não chega a lugar nenhum. Agora, José teve sonhos, mas José também sabia interpretar sonhos. Era um dom que ele tinha. Deus sempre vai te dar algum dom. E esse dom será a facilitação do cumprimento do teu propósito. Anota isso, por favor, papel e caneta. O teu dom, o dom que Deus te deu, vai ser a facilitação. Vai ser o agente facilitador do cumprimento do teu propósito. Mas se José não tivesse o dom de interpretar sonhos, quando o faraó teve o sonho, quem iria interpretar? Então o dom que está em você, seja o que for, o dom da música, o dom da profecia, o dom da palavra, o dom que Deus colocou em você, o dom da misericórdia, o dom da oração, o dom que Deus colocou em você tem um propósito, não é por acaso. É esse dom que será o facilitador do teu destino profético. Então nós temos que entender que não existe coincidências para Deus, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então José, sendo vendido, cai na casa de Potifar, e aqui começa um outro problema. Nós vamos estudar. Começa um outro problema na casa de Potifar. José foi levado, capítulo 39, perdão. José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então os ismaelitas levam José até o Egito, Potifar vai naquela sessão de compra de escravo e fala, eu quero esse aqui. Comprou José. O Senhor, Deus, estava com José e ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. José prosperou aonde? José não prosperou quando estava no trono, não. A Bíblia diz que o Senhor estava com José e ele se tornou próspero estando na casa do senhor egípcio. Ele se tornou próspero ainda quando era escravo. Ele não precisou do trono para prosperar. Mas por que ele prosperou ainda sendo escravo? Porque o Senhor era com ele. O que te faz prosperar, independentemente do lugar que você está hoje, é se o Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, você pode estar no lugar que você não queria, porque com certeza José não queria estar na casa de Potifar, queria estar na casa do pai dele. Mas o destino profético de José não estava ligado à casa do pai, mas ligado à nação do Egito. Então ele precisava estar naquele lugar. Como é que um escravo pode prosperar? Eu sempre explico isso. Prosperar não é ter dinheiro. No método do dinheiro. Aliás, está chegando agora. Prosperar não é ter dinheiro. Prosperar é ter tudo que você precisa para cumprir o seu propósito na terra. E naquele momento, José tinha tudo que precisava para cumprir o propósito dele. Olha só, vendo o seu senhor que Deus era com José e que tudo que ele fazia prosperava nas suas mãos, achou José graça aos olhos do seu senhor e o servia. Ele o pôs como mordomo sobre toda a sua casa e entregou em suas mãos tudo o que ele tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo que ele tinha, o Senhor abençoou ainda mais a casa do egípcio por amor a José. Cuidado com quem você contrata. Porque da mesma forma que você pode contratar um José, que você vai ser abençoado por causa dessa contratação, você pode também contratar alguém que vai amaldiçoar o teu trabalho. Aqui está escrito, tá na Bíblia ou não está? Tá. Que por causa de quem? De José, Deus abençoava quem? O egípcio. Não era nem do povo de Israel, mas por causa de José, ele abençoava, ele prosperava o egípcio. Gente, é bênção de tabela. Cuidado com quem você anda. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu sempre falo isso para a Janine, minha esposa, que as bênçãos que eu tenho, a maioria delas é por causa do pacto que Deus tem com a minha esposa, nem comigo. Eu sei que eu sou muito abençoado de tabela por causa dela, porque minha esposa tem uns tratos com Deus muito fortes. É uma mulher muito firme com Deus, e eu não tenho dúvida nenhuma que muitas bênçãos que eu recebo já não é coisa minha. Quando eu vejo aquela bênção, eu falo assim, é coisa da Janine.
Deus, na verdade, está me abençoando por causa dela. Então, cuidado com quem você anda. Você pode ser abençoado ou amaldiçoado por tabela. Está na Bíblia, tem base bíblica. A bênção do Senhor estava sobre tudo que o egípcio tinha, tanto na casa quanto no campo. Assim Potifar deixou tudo o que possuía nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava na mão de José. Ora, José era um homem atraente e de boa aparência. Depois dessas coisas, a mulher do seu nada que passa na sua casa. Ele entregou nas minhas mãos tudo que tem. Ninguém é maior do que eu. Ele deixou usar tudo. Eu era um escravo há dias atrás, agora eu posso usar tudo. A única coisa que ele falou para não encostar foi em você. Porque você é a mulher dele. Porque você é a mulher dele. Como posso cometer tão grande mal e pecar contra o meu Deus? Por que José falou isso? Porque a Bíblia diz que quando você serve ao teu Senhor na terra, você está servindo a... Não é isso? O apóstolo Paulo deixa isso claro nas cartas. Servos, sirvam seus senhores como se fossem para Deus. Então, José conhecia os princípios. Mesmo que Paulo seja milênios depois, princípios são imutáveis e atemporais, já estavam no coração do homem. Embora ela intentasse com José dia após dia, ele não dava ouvidos para se deitar com ela. Certo dia, ele entrou na casa para atender os seus deveres e ninguém da casa estava presente. Deixa eu te ensinar uma coisa. A Bíblia diz fugir da aparência, você não precisa nem cometer o mal. José cometeu o mal, mas pegou o castigo como se tivesse, né? Por quê? Porque ao ver que a casa estava vazia, ele já era para ter saído dali. Não fique num lugar onde você não tem testemunha, gente. Isso aqui aconteceu há milênios atrás, imagina hoje. Onde tudo é armado, onde a fake news está aí. Ele entrou e não tinha ninguém na casa. As servas não estavam, a copeira não estava, a moça do cafezinho não estava, não tinha ninguém. Então a mulher de Potifar pegou José pela capa, dizendo, vem, deita comigo. Mas ele então arrancou a capa das mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele fugiu e deixou a capa em suas mãos, chamou pelos homens da casa, dizendo, vede, você nos trouxe-nos meu marido este hebreu para nos insultar. Ele veio a mim hoje para me forçar a deitar com ele, mas eu gritei em alta voz. Ela percebendo que foi rejeitada de vez, mas ele deixou uma prova na mão dela, ela levanta uma calúnia contra ele.